Porque esse é o problema. As pessoas têm medo de tomar risco quando estão na lama, cara. Quando o maior risco é ela dar certo. Quando eu abri a minha empresa, eu peguei R$20 mil no cheque especial. Na época eram $20 mil, né, em 1995. Cara, ali se tivesse dado errado o meu negócio, eu tava ferrado. Se tivesse dado errado, eu tinha me endividado até o talo, entendeu? Então, assim, ali eu costumo dizer, que é um termo do poker, né? Ali eu dei all-in. Eu não dei nem all-in, eu dei o que eu não tinha. Eu peguei emprestado para dar o all-in, com juros de 12% ao mês. Então, é muito risco? É bastante risco, mas na boa, cara. A gente estava conversando aqui antes de começar, eu morava no bairro Jabur, que fica ali entre a favela do Sapo, o Marco 7, o Rebu e a Selva de Pedra. No meio dessas 4 favelas. Disputada pelo tráfico e a milícia. Até hoje. Cara, o que eu tinha a perder? Na realidade, não fazer nada era pior pra mim. A minha realidade era tão ruim já. Porque esse é o problema. As pessoas têm medo de tomar risco quando estão na lama, cara. Quando o maior risco é ela dar certo. Agora, também vamos ser justos. Eu já dominava vendas de uma maneira bem forte. Então, era muito risco, mas eu já dominava vendas. E a gente meteu 1.000 alunos no primeiro ano, na primeira escola. Depois a gente meteu 1.500 alunos na segunda escola, que foi aqui em São Paulo. Cara, a gente bombou. A gente faturava $500 mil por mês na segunda escola, com mais de 50% de margem de lucro. Então era $3 milhões de lucro em uma escola, só a escola de São Paulo. Então assim, eu comecei a ganhar dinheiro muito rápido. Meu negócio bombou rápido. Porém, vamos entender, quando eu abri, o risco foi alto, foi um all-in. Foi all-in. Então eu dei all-in, cara, umas 3 ou 4 vezes na minha vida, lá no início. Que você dá um all-in assim, pra você subir de patamar. Agora, com franqueza, depois eu nunca mais dei all-in. Porque, primeiro, quando eu comprei o clube de futebol nos Estados Unidos, eu fiz um cheque de $80 milhões para poder entrar na liga. E depois eu tinha mais $40 milhões de fluxo para poder botar o clube para funcionar, contratar jogador, etc. Contratamos o Kaká na época e tal. Então foram $120 milhões ali, ó, de investimento inicial. Caraca, muito dinheiro, $120 milhões hoje seria como R$700 milhões. Muita grana. É muita grana, sim. Mas aquilo não era nem, sei lá, 20%, 15% do meu patrimônio. Então já não era all-in. Entendi, sim. É outra você relação. Entendeu? É outra relação. Então hoje, quando você pergunta, você assume risco hoje? Cara, muito pouco. Porque eu vou na boa. Eu vou naquilo que eu domino, naquilo que eu sei fazer, naquilo que eu tenho audiência, naquilo que eu conheço, do mercado que eu conheço, de uma expertise de vendas que eu já domino. Porque quem domina vendas domina a receita. Então tu abre um negócio, você começa a vender, você domina a receita. Quem não domina vendas, tá refém. Então vendas é a ferramenta que gera a receita para qualquer empresa. E o que faz uma empresa quebrar? É falta de fluxo de caixa. E por que ela não tem fluxo de caixa? Porque não vende. Então assim, a empresa de comunicação que mais cresce não é necessariamente a que produz o melhor conteúdo, é o que vende melhor. É verdade. Às vezes tem um cara que vende melhor, que não é tão bom quanto o outro, que é muito bom, mas não vende. Entendeu? É meio... Parece cruel isso, mas, cara, é a regra do jogo. Hoje a regra do jogo do mercado é quem vende traz dinheiro para dentro do caixa. E eu era esse cara que sabia vender. Eu não sabia nem falar inglês quando eu abri a WhatsApp. O ponto é que quando eu botei aquele negócio de pé... O que tu era bom de fazer era vender. Era venda. Então eu contratava um cara para cuidar da parte acadêmica. Você entendeu? Mas eu era bom de venda. É como se eu tivesse um podcast, contratei o host e eu só ficava vendendo patrocínio. Então, assim, o cara que é bom de vendas, ele vai garantir receita pro negócio dele. Na minha opinião, todo mundo que deseja crescer, ganhar mais dinheiro e evoluir, não vai fazer isso se não for bom de venda. Vendas, ela é condição para quem quer chegar mais longe. Aí alguém pode dizer, cara, eu não sou bom de vendas e ganho muito dinheiro. Ganharia 10 vezes mais se fosse bom de vendas. Tem que ser bom de vendas. Ou ser sócio de um cara bom de vendas. Também tem isso, porque geralmente uma sociedade... Ela é formada por um cara que é bom numa área, um outro cara que é bom em outra área, e as áreas se complementam. São esses dois caminhos, né, que você pode... Ou tu vai ser bom de vendas, ou vai estar associado a alguém que é bom de vendas. O que não pode é ninguém ser bom de vendas. Aí você vai ter dificuldade. O artista incompreendido é sempre aquele artista que não sabe vender. Ele vai ter a arte dele, talvez não tão valorizada como ele gostaria. Às vezes você vai pegar um cara que a arte dele não é nem tão boa, é meio meia boca, mas o cara é marqueteiro pra caramba, o cara sabe se vender, aí ele vai atingir resultados maiores, né?
É assim que funciona. Desde que o mundo é mundo, cara. O Picasso era muito criticado por muitos artistas, entendeu? Mas ele sabia se colocar. E por aí vai, né? No mundo é sempre assim. Acontece um fenômeno, 2 possíveis fenômenos, com quem começa a ter sucesso. Em especial, quem começa a ter sucesso rápido e jovem. Tá. Cara, eu tinha 27 anos. Já devia, nessa época aí, sei lá, já ganhar uns R$1 milhão por mês, pelo menos, tá? Limpo no bolso. Isso em 1999. Isso, na época, era dólar, né? Então, é como se fosse 5 milhões hoje. É grana pra caramba, tá? Então, eu já tava bem, já tava... E aí, esse fenômeno que começa a acontecer pode gerar 2 tipos de reação na cabeça da pessoa. Porque, meu irmão, é cabeça, tá? Cabeça, é ser humano. Nós somos seres humanos, entendeu? Então, qual tipo de 2 reações? Ou o cara fica acomodado, achando que tá com a vida ganha, o que é muito fácil, o cara ganhando, metendo 1 tonelada de dinheiro no bolso, jovem, o cara acha que vai durar para sempre, né? Ele não sabe que estabilidade não existe, é uma frase que eu repito com muita frequência. Então, primeiro erro é ele se acomodar. E o segundo possível erro, quando o cara tem sucesso rápido, é ele ficar arrogante. Porque ele pensa assim, cara, sou o cara. Foda. Porra, olha aí. Olha meu resultado, olha de onde eu vim, olha onde eu cheguei. Não, meu irmão, eu sou especial, eu sou uma lenda viva. O cara, se ele desconfiava disso em algum momento, chega um momento que ele começa a ter certeza disso. Isso é uma outra armadilha que ele pode cair. Porque a real é o seguinte, meu irmão, ninguém é desprezível o suficiente porque tá dentro de um ônibus cheio e é um quebrado. Ninguém, quando tá naquela situação em baixa, e eu me lembro, eu sempre falo de ônibus, cara, porque eu acho muito humilhante andar de ônibus cheio, cara. 2 horas dentro de um ônibus lotado, sempre achei muito humilhante. Cara, eu acho muito ruim. Cara, ficar 5 horas dentro de um ônibus lotado pra ir e voltar pra casa todo dia, meu. Pô, cara, é 20% do seu tempo, cara. É absurdo. No ano, tu ficava quase 3 meses dentro do ônibus, né? Mas enfim, quando você tá ali, tu não é um cara desprezível. E quando você chegou no topo, quando você chegou lá, você atingiu algum sucesso, você não é o cara também. É a mesma pessoa. O cara que estava dentro do ônibus e o cara que está ali ganhando uma grana todo mês. É a mesma pessoa. Mas a ilusão de que você é desprezível pode te contaminar quando você está embaixo. E a ilusão que você é o cara pode te contaminar quando você está em cima. As 2 coisas são um problema muito sério, porque se você achar que você é um cara desprezível porque está em baixa, muito provavelmente você está sentenciando o seu futuro naquele nível que tu tá. Tu vai deixar de fazer as coisas. Você vai deixar de fazer, você não acredita em você, cara. Assim como, se você achar que tu é o cara, tu vai fazer cagada. Não vai fazer cagada. Vai fazer muita cagada. Entendeu? O que aconteceu comigo? Um sintoma da arrogância é você começar a ficar de saco cheio de fazer o que te levou até onde você chegou. O exemplo. Eu sempre fui um cara focado na área de vendas. Eu comecei a ficar de saco cheio de falar com o vendedor. Cara, tem que ficar motivando esses caras, tem que ficar apertando esses caras, tem que ficar, alimentando o ego desses caras, tem que ficar reconhecendo esses caras, que chato pra caramba. Eu fiquei assim. Cara, só que é o seguinte, aquilo foi a minha competência, a minha habilidade que me levou até aquilo ali. Aquilo ali me tirou do zero e me levou até aquela condição muito privilegiada que eu já tinha. Quando você começa a desprezar aquilo que te trouxe até ali, qual é a mensagem? A mensagem é o seguinte, meu irmão, eu sou tão bom, eu sou tão o cara, que agora eu não vou mais fazer isso aqui, eu sou muito melhor do que isso aqui. Você começa a desprezar aquilo que te trouxe até ali. E aí o que acontece? Eu comecei a criar um projeto para acabar com o vendedor, entendeu? E aí criei esse projeto. E não só criei, como executei esse projeto. E eu tinha tanta certeza que eu ia arrebentar, Igor. Eu criei um processo automatizado, foi processo que eu projetei que eu ia aumentar em 30% a minha receita no primeiro ano. E eu tinha tanta certeza que eu ia aumentar 30% da minha receita no primeiro ano, que eu aumentei 30% das minhas despesas nesse ano. Eu comprei vários imóveis, fiz vários investimentos. Não era nem despesa, eram investimentos que aumentavam em 30% o meu gasto. O que aconteceu? Depois da cagada que eu fiz, não só eu não subi 30%, como eu caí 30% da minha receita. Agora tu imagina, eu caí 30% da minha receita e subi 30% os meus gastos. O que aconteceu? Eu comecei a fechar negativo no mês. Eu tinha uma empresa boa, lucrativa, mas que em termos de caixa, eu tinha um déficit de $600 mil por mês de caixa. Eu lembro do número. Nossa.
Ou seja, no final do mês eu tinha que aportar $600 mil pro negócio rodar. No primeiro mês eu botei, vou resolver. No segundo eu botei, no terceiro eu já vendi um carro. No quarto eu já me alavanquei. No quinto eu já parei de pagar imposto. Declarava, mas fiquei devendo. Bom, conclusão, eu fiz um débito, acho que em 6 a 8 meses eu fiz uma dívida de $3 milhões. Rápido? Puta que Mas é assim, ó. É assim, ó. A empresa é boa, é tudo bom, mas o teu caixa virou de cabeça pra baixo, meu irmão. Aí vai fazer o quê? Como é que tu resolveu? Voltou pro que tava Cara, fazendo? eu tive que calçar as sandálias da humildade, reconhecer a cagada que eu fiz, chamar todo o meu pessoal de volta, falar publicamente pra minha equipe que eu errei, devolver os imóveis, os investimentos que eu tinha feito. Fiz toda uma operação para em 4 anos aquilo ali tá resolvido. É que eu resolvi mais rápido, eu resolvi em 1 ano e meio. Mas aquilo ali foi uma turbulência que nós passamos na década de 90 por conta de decisões que eu tomei equivocadas que tinham origem na minha arrogância. E aí, cara, tem cara que não consegue voltar atrás por orgulho. Aí, esse cara vai embora. Esse cara quebra. Aí você vê, ele errou por arrogância e quebra por orgulho. Você percebe que os maiores desafios são humanos. É na cabeça. Mentalidade. Então, eu errei por arrogância, mas não errei pelo orgulho. Tive humildade de reconhecer, inclusive falei pra minha equipe, ó, se vocês não quiserem mais seguir minha liderança, tá tudo certo, vocês podem ir embora, tá tudo bem. Não, nós estamos contigo, vamos virar o jogo, e a gente virou o jogo. Então, 26 anos depois, eu tô contando essa história de uma cagada que eu fiz, de um erro que eu cometi, como eu consertei esse erro, eventualmente alguém que está nos assistindo pode estar prestes a cometer a mesma cagada. Ou se cometeu a cagada, pode estar prestes a, por orgulho, não voltar atrás. Então você percebe que compartilhar uma experiência, ela pode ajudar as pessoas. Sim, pô. Com certeza, ajudar. com certeza. E é por isso que o empresário ficar sozinho é ruim, cara. Porque o empresário é muito solitário, Igor. Porque pensa o seguinte, você começa a dar certo, começa a ganhar dinheiro, aí os seus amigos começam a te pedir dinheiro emprestado. Alguns que te zoavam porque você virou blogueirinho, começam a reconhecer, pô, Igor deu certo. Numa outra época, fecha a cota. Daqui a pouco tá te pedindo emprego. Daqui a pouco no teu meio social, tu não consegue mais trocar uma conversa com aquelas pessoas. Porque elas não conseguem mais acrescentar pra você. Elas só te pedem. Elas não conseguem mais te dar um conselho, porque o conselho que tu precisa, aquelas pessoas não têm condição de te dar. Você já tá num outro degrau. Não é que você virou melhor do que as pessoas, você não é melhor do que ninguém, mas aquela pessoa não consegue mais te dar. Às vezes dentro de casa, o teu pai, a tua mãe não consegue mais te dar um conselho sobre negócios. Ele pode te dar para a vida, mas sobre negócios não. Então o empresário começa a ficar solitário. Ele começa a se afastar das pessoas. O que ele precisa? Ele precisa criar uma outra rede de relacionamentos. De preferência de outros empresários que consigam trocar com ele. Não só para ajudar a ele, mas ele também tem alguma coisa para ensinar para outro empresário, entendeu? Com certeza. Porque uma cagada que ele fez pode ajudar um outro cara. Então, um grande mérito de quem cresce continuamente é saber trocar de ambiente. A pessoa precisa trocar de ambiente. A pessoa precisa mudar de mesas. Ela precisa ter acesso a outras pessoas. Isso pra sobrevivência ou pra chegar no próximo nível? Pros dois. É pra não errar e pra acertar. Entendi. Ó, por exemplo, eu se tivesse dividido com mais 3, 4 empresários pedindo conselho sobre aquela cagada que eu queria fazer, se eu tivesse trocado, talvez alguém teria me travado, teria me alertado. Olha que louco, cara. Por um lado, a autoconfiança é importante. O empresário precisa ser autoconfiante, mas a fronteira entre a autoconfiança e a arrogância é bem pertinho. E aquele papo do fake it till you make it? Detesto esse papo. É? Eu não gosto. O fake it until make it significa finja até se tornar. Vamos primeiro explicar pro pessoal o que é o fake it until make it. Depois eu vou te dar um outro conceito que eu gosto mais, tá? Que é parecido, mas não é a mesma coisa. O fake it until make it diz o seguinte, cara, o cara finge que é alguma coisa, aí você vai ver um monte de guru na internet postando Ferrari alugada, casa alugada, roupa alugada, pra dizer que é bem sucedido, não é? Pra ensinar o cara a ganhar R$1 milhão, sendo que ele nunca ganhou R$1 milhão. Ou seja, o cara quer ganhar R$1 milhão vendendo um livro Como Ganhar R$1 milhão. Já vi uns caras que ganharam R$1 milhão fazendo isso. Não duvido que ganhe, mas não se sustenta. Aliás, você já viu o cara que ganhou na loteria e perdeu tudo? Já, várias vezes. Várias. A maioria dos que ganham na loteria, estatisticamente, perdem tudo. Os caras que fazem o fake it until make it até ganham, mas depois fica tudo quebrado, cara. Ele vai ficar faking the entire life. Vai ficar a vida inteira faking, porque ele sempre vai faking pro próximo nível. Ele é um fake. Entendi. Se o cara fakeou pra ganhar uma parada hoje,
ele vai ficar só vivendo daquela parada ou vai querer fakear pro próximo nível? Pro próximo Ele nível. aprendeu, esse é o método dele. Não se sustenta, entendeu, cara? Agora, tem uma parada que eu acho parecida que é interessante, que é o conceito de trazer para o valor presente. Uma valuation de uma empresa, ela é a projeção futura de todo o fluxo de caixa que tu vai gerar no futuro, descontado para o valor presente. É um conceito financeiro isso. Não é? Então, por exemplo, quando você compra um carro financiado, vamos dar um exemplo aqui para a galera entender. Você compra um carro financiado, se você quiser quitar esse carro, não é? Você não pode pegar o valor da parcela e multiplicar pelo número de parcelas que falta, porque vai dar um valor muito grande. Sim. Porque ali tem juros embutidos, né? O que você tem que fazer é trazer aquela dívida total projetada para o valor presente. Ou seja, você tem que tirar os juros dali e trazer para o valor presente. Então, todo número grande tem um outro número menor correspondente no valor presente. O conceito de trazer para o valor presente é algo que eu sempre trabalhei na minha vida. Ou seja, eu vou fazer o que tiver que fazer para gerar um faturamento tal e que, portanto, daqui a 2 anos eu vou estar ganhando tanto. Eu tenho domínio do processo de venda, eu consigo fazer a previsão do que eu vou ganhar. Ou seja, hoje eu posso estar ganhando 1 e daqui a 2 anos eu posso estar ganhando 1.000. Eu posso trazer esse 1.000 para o valor presente. Se eu já tenho um projeto, que é um projeto real, é um projeto claro, que eu já sei o que fazer, eu já estou no caminho para conquistar, eu posso trazer isso para valor presente e me apropriar da autoconfiança para tal, me apropriar do equity como tal. É parecido com fake it until make it. A diferença é que não é fake. Que você tá num fluxo, num workflow que você vai chegar lá. E você pode trazer isso para valor presente. Eu posso, inclusive, comprar um carro financiado pensando nisso. Eu posso, inclusive, me posicionar como tal. Eu lembro que quando eu era vendedor, esse conceito eu assimilei nessa época. Eu tinha 19 anos, eu ia vender um curso de inglês para um cara. Às vezes eu ia conversar com um diretor de uma empresa. Imagina, um garoto da periferia, 19 anos, mal vestido, com uma roupinha bem simples, eu indo atender um diretor de uma empresa numa empresa grande. Eu me lembro bem que eu fui numa empresa de navegação, eu me lembro hoje, no Rio de Janeiro, uma empresa bonitaça, o cara me atendeu lá super alinhado. E eu fui lá conversar com esse cara. Como é que eu pensava nessa época? Eu olhava para ele e falava, cara, é meu colega, eu vou ser diretor também. Eu tinha um plano de carreira na empresa, inclusive eu cheguei a diretor em 2 anos. Mas eu, por exemplo, eu me apropriei da minha convicção de que num determinado período eu chegaria a diretor e ganharia como diretor. Então eu ainda, vendedor ainda, mas convicto daquilo, eu conversava com o diretor, eu não me sentia inferiorizado. Aquilo para mim era muito importante. Porque se eu chegasse lá para conversar com qualquer pessoa e me sentindo inferior, eu ia fazer a venda ou não ia fazer a venda? Ia ser bem mais difícil fazer a venda. Muito mais difícil, cara. Pô, se eu chegasse para esse cara inferiorizado... Agora, eu estava me apropriando de uma conquista futura e trazendo essa conquista para o valor presente e agregando na minha autoconfiança, agregando na minha autoestima. Isso é um conceito interessante. É mesmo. Não é? Então eu olhava pro cara, o cara é um colega, pô. E eu não tirei isso da minha cabeça, eu era treinado para isso, né? Eu tinha um diretor na época que ele falava isso, ó, cara, você não se inferioriza. Daqui a 2 anos você vai ser diretor igual o cara, pô. Então tu é um colega. Olha pro cara como se fosse um colega teu. Ou seja, uma reunião de 2 colegas diretores batendo um papo. Eu tinha 19 anos, começando ainda. Então, assim, eu trazia essa convicção para valor presente. E aquilo me dava força. Isso não é fake it, porque eu estava me apropriando de uma coisa futura. E, de fato, eu cheguei a diretor em 2 anos. Então, eu prefiro o antecipar para valor presente do que o fake it. Me parece que a grande diferença aí é ter um plano. Isso. Saber estar no plano. Estar no plano, executá-lo com afinco, com vontade. Em oposição a fingir que tem um plano. Eu não fingi que tinha um plano, eu tinha um plano, de fato. O fake it é fingir, cara.